Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, às nossas aulas de subsídios para os professores de escola dominical e também para trazer uma palavra de Deus à sua vida. Estamos estudando o segundo trimestre de 2021. Estamos tratando sobre dons espirituais e dons ministeriais para a igreja. Na aula de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3. Sejam muito bem-vindos à nossa Academia de Pregadores. A lição de número 3 é a lição do dia 18 de abril de 2021, onde nós vamos tratar sobre dons de revelação. Perceba que nós estamos tratando deste assunto no plural. Uma coisa que eu penso ser muito relevante para a gente falar já aqui nesse início é que nós estamos tratando de dons de revelação. Isto no plural, ou seja, um grupo de dons. O próprio apóstolo Paulo, ao tratar dos dons de revelação, e o texto que ele usa é 1 Coríntios, capítulo de número 12, onde ele trata dos dons espirituais, ele não descreve quais são os dons de revelação. Não é? Aliás, ele faz uma descrição dos dons de revelação, mas ele não diz que é um dom de revelação. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas no contexto pentecostal hoje que chamam para si essa responsabilidade e este dom, dizendo, eu tenho um dom de revelação. E, na verdade, não existe um dom de revelação. Você nunca vai encontrar a Bíblia tratando da revelação como um dom. O que nós vamos tratar aqui é de uma classe de dons, de um conjunto, um grupo de dons, de 3 dons que são chamados de dons de revelação. Quais são esses dons de revelação que nós vamos estudar na lição de hoje? A palavra da sabedoria, vamos estudar também a palavra da ciência e vamos estudar o dom de discernimento de espírito. São estes dons que fazem parte dos dons de revelação, que está no plural. Então ninguém pode bater no peito e dizer, eu tenho o dom de revelação. Até porque a revelação não é um dom. A revelação, Deus revela neste contexto que as pessoas costumam atribuir-se ou se referir a essa revelação, que Deus mostrou alguma coisa da vida de alguém, alguma coisa que estava oculta. Deus revela conforme a sua própria vontade. Quando nós estudamos, por exemplo, a história de José, quando estudamos a história de Daniel, nós vemos esta revelação que Deus trazia, e quando isso acontece, eles mesmos diziam, Deus dará a revelação. Então, quem dá a revelação de coisas ocultas, de coisas escondidas, é o próprio Deus. O que nós vamos ver na lição de hoje é a operacionalidade do dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência e do discernimento de espírito. O texto áureo da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo 26, quando Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, e claro, a todos nós, diz o seguinte, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, não é? Veja que esta revelação aqui é algo dado por Deus, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Nós estamos tratando isso desde a primeira lição, falamos na aula passada, na segunda lição, e agora, mais uma vez, na terceira lição, nós fazemos essa abordagem. Faça-se tudo para edificação. Tudo que se faz no contexto da igreja é para a edificação da igreja. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos um tempo marcado pelo engano. Perceba que
A verdade prática nos propõe o seguinte: como vencer este tempo marcado pelo engano? Através da ação de Deus. Porque, como já falamos também, já dissemos desde a primeira lição, o dom projeta para uma ação. O dom projeta para uma ação. E esta ação é uma ação movida pelo Espírito na nossa vida. Essa ação é uma ação movida pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, o engano só pode ser desfeito através desta ação de Deus na nossa vida, que é motivada por estes dons de revelação. Então, veja a importância da atualidade desses dons na vida da igreja. Eles são indispensáveis à igreja da atualidade. E nós sabemos que vivemos cada vez mais dias difíceis. Como Paulo mesmo disse a Timóteo, que viveríamos dias em que haveriam homens amantes de si mesmos e que enganariam a muita gente. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor dá dons de revelação à sua igreja, a fim de que o engano caia por terra. Objetivos da nossa lição: objetivo geral, expor os dons que fazem parte, olha o que nós falamos aqui, que fazem parte da categoria. Expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Objetivos específicos: primeiro, conceituar o dom da palavra da sabedoria. Segundo, explicar o dom da palavra da ciência. E terceiro, refletir a respeito do dom de discernimento de espírito. Então perceba que são dons muito importantes e muito relevantes para a vida da igreja. O interessante é que na lição de hoje nós vamos, sobretudo, conseguir entender. Opa, deixa eu trocar aqui. Conseguir entender o que é cada um desses dons. O meu objetivo principal com esta aula, é claro, diante desses objetivos que nós temos aqui, os objetivos específicos e o objetivo geral, é fazer com que você entenda, é fazer com que você tenha uma visão prática, tanto do dom da palavra da sabedoria, quanto do dom da palavra da ciência. O que é a operacionalidade prática desses dons na vida da igreja? O discernimento de espírito, é claro, que é muito mais palpável para a gente. Mas eu acredito que no meio pentecostal algumas pessoas ainda confundem um pouco o dom da palavra da sabedoria, o objetivo dele, e o dom da palavra da ciência e o objetivo dele. Mas a aula de hoje vai nos ajudar a discernir bem isso aqui. Vamos à leitura bíblica em classe, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10, também o capítulo 6, do versículo 8 ao 10 do livro de Atos, e o livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos 19 ao versículo 22, que nos diz o seguinte: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Atos capítulo 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sireneus, e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria, olha só, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Perceba que é uma sabedoria não humana, é uma sabedoria sobrenatural. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel, capítulo 2. Então foi revelado o segredo
numa visão revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Perceba, quem revelou esse segredo a Daniel? O próprio Deus. Como eu disse anteriormente, é Deus quem revela. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então perceba que esses 3 trechos da leitura bíblica em classe vão de encontro àquilo que nós vamos tratar em cada ponto da nossa lição, na nossa aula de hoje. Vamos aos comentários da nossa lição. Então, como nós sabemos, já falamos e repito, nós estamos estudando sobre os dons de revelação. E o nosso comentarista nos propõe na introdução que esses dons são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja. Aconselhamento e orientação. Perceba que essa primeira categoria de dons, que são os dons de revelação, eles têm esse objetivo: aconselhamento e orientação, que produzem edificação da igreja. Primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o dom da palavra da sabedoria. O conceito deste termo o conceito, né? O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Essa sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. E refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. No segundo parágrafo, nós vamos tratar sobre a Bíblia e a palavra. Deixa eu adiantar aqui, porque nós vamos tratar das duas coisas agora. Dos 2 parágrafos deste primeiro ponto, né? Vai tratar sobre a Bíblia e a palavra de sabedoria. E aí nós temos como exemplo José, Salomão e Estevão, que foi da leitura bíblica em classe. Eu costumo chamar esta sabedoria aqui, que Deus dá, veja que é algo sobrenatural. É importante, e eu quero deixar isso bem claro aqui para você, é que é algo sobrenatural para a tomada de decisões sábias. Então perceba que essa sabedoria é um dom dado por Deus, e tem muita gente que confunde e acha que é algo que Deus derrama sobre a vida da pessoa, sobre a vida do indivíduo, na hora que ele precisa. Mas essa sabedoria aqui, eu falo que é uma sabedoria, deixa eu ver que eu acredito que vai dar para escrever aqui, é uma sabedoria administrativa. Deixa eu abreviar. É uma sabedoria administrativa. Por que é uma sabedoria administrativa? É algo sobrenatural. É algo dado por Deus. Mas é uma sabedoria administrativa porque ela vai nos auxiliar a tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. E eu acho interessante nós pensarmos nisso aqui, porque essa sabedoria administrativa, muitas vezes, ela não vai acontecer naquela situação em que você se vê num momento de crise, em que você precisa decidir, e você vai ter tempo de parar, fazer uma oração, falar: Deus, me revela como eu vou fazer. Não, por exemplo, vou tomar um exemplo que para mim é o exemplo mais clássico. Salomão. Salomão, quando
As duas mulheres que dormiam juntas com os filhos recém-nascidos, uma deitou sobre o seu filho e matou o menino, e ela foi lá e trocou o filho. Pegou o filho da sua companheira, né, que estava dormindo ali com ela, e colocou o filho morto como se fosse o filho da companheira, da outra mulher. E aí, diante de Salomão, chega aquela situação para decidir. Ninguém viu, ninguém sabia. Como decidir isso agora? Não tinha lá como fazer um DNA para saber quem era filho de quem, para saber que o filho morto era da mulher que estava de posse do filho vivo. Não tinha como saber. Então, naquela hora, vem a Salomão a manifestação dessa sabedoria sobrenatural para tomar decisões administrativas. Ele não precisa fazer uma oração, não. Ele simplesmente faz. Outro exemplo, que é citado na nossa lição pelo nosso comentarista, no segundo ponto aqui, onde nós tratamos sobre esta sabedoria, a Bíblia e a palavra de sabedoria, é o exemplo de José. Quando Deus revelou a José os sonhos de Faraó, e depois de revelar, José dá um conselho para Faraó de forma sábia. Ele diz, olha, é preciso que o senhor faça isso, isso, isso. Ou seja, a manifestação, esse conselho foi manifestado de forma sábia, uma sabedoria dada por Deus, algo sobrenatural, diante de uma circunstância extrema e difícil. Mas isso é algo natural. Por que é algo natural? Porque é gerado dentro da pessoa a qual Deus concede este dom. É uma ação do Espírito, porém não é algo que ele tem que parar, tem que fazer uma oração. Não, é algo que ele simplesmente decide conforme a vontade de Deus. Tá ok? Dentro desse nosso segundo ponto aqui, ó, a Bíblia e a palavra da sabedoria, eu fiz questão de destacar aqui na minha lição o seguinte: é uma habilidade sobrenatural que gera uma palavra certa em situações difíceis. Então, deixa eu colocar aqui, ó. É uma habilidade sobrenatural, isto é, sobrenatural. É uma habilidade, nós vemos aqui no caso de José, de Salomão, é uma habilidade sobrenatural. E essa habilidade sobrenatural, isso é algo tão magnífico, porque se manifesta de uma forma simples. Sabe, às vezes você está lá no seu trabalho, Deus te deu este dom, e você está lá no seu trabalho e é preciso tomar uma decisão e ninguém conseguiu chegar num denominador comum. E você simplesmente chega, olha aquela situação e diz, façam isso. Façam isso. Eu lembro que isso aconteceu comigo uma vez, eu trabalhava numa sessão, aí eu cheguei e estava lá uma moça que trabalhava precisando de tomar uma decisão. E ela me disse, como que faz e tal. E eu olhei para aquela situação e falei assim, faz isso, isso, isso. E fui saindo. Quando eu fui saindo, ela ficou parada me olhando. Eu falei, por que você está me olhando? Ela falou, por que o senhor viu isso que a gente não viu? Tem quase uma hora que a gente está aqui reunido em torno disso, pensando como resolver, e o senhor simplesmente chega e diz, faz isso. E eu falei com ela, glória a Jesus por isso. O importante é que foi resolvido. O que nós precisamos entender, que essa sabedoria, esse dom de palavra de sabedoria, essa sabedoria que vem direto de Deus, não é algo para nós nos vangloriarmos. Isso não é algo que a gente adquire na academia, isso não é algo que a gente adquire com a experiência de vida, não, é algo sobrenatural, mas que é algo aplicado para a nossa vida, no dia a dia. E é também aplicado principalmente à igreja para edificação da igreja. Que nós busquemos de Deus este dom a fim de nos direcionarmos conforme a vontade de Deus. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, uma liderança sábia. Uma liderança sábia. E eu destaquei aqui que nós precisamos, dentro dessa visão de uma liderança sábia, nós precisamos realmente de buscar essa liderança sábia e essa sabedoria de Deus para liderarmos o seu povo. E nós precisamos entender que as nossas experiências,
experiências. Meu Deus, já vou escrever experiência com S. Experiências. As nossas experiências pessoais realmente nos ajudam. A própria vida nos conduz de forma que as nossas experiências pessoais, a partir da maturidade que nós temos, nos ajudam a tomar decisões. Mas aqui nós não estamos falando de experiências pessoais. Nós estamos falando de uma palavra da sabedoria. E como é importante quando nós temos uma compreensão disso. Acima das nossas experiências pessoais, que são importantes, que são plausíveis, que são relevantes, por causa da nossa maturidade, nosso amadurecimento na vida, acima disso está a palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria, que é muito mais relevante, muito mais importante, porque é algo vindo direto da parte de Deus para a nossa vida. Segundo ponto. Então, o que é a palavra, o que é este dom de palavra da sabedoria? Eu disse, queria deixar isso bem claro aqui no início, eu falei que você precisava entender isto. Refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias. Então, a palavra de sabedoria nos ajuda a tomar decisões sábias, inteligentes, conforme a vontade de Deus. Então, o dom de palavra da sabedoria refere-se a uma capacitação sobrenatural para a tomada de decisões sábias em tempos e circunstâncias difíceis. Nós precisamos deste dom para a igreja que vivemos, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a fim de tomarmos decisões sábias, inteligentes e da maneira correta, direcionadas por Deus. A palavra da sabedoria, o dom de palavra da sabedoria, gera uma palavra certa, na hora certa, em situações difíceis. O dom da palavra da ciência. O nosso comentarista deixa claro que esse dom se relaciona, esse dom muito se relaciona com o ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus. O que eu quero destacar aqui é que a palavra ciência, a palavra ciência significa conhecimento. Então, este dom da palavra da ciência nos ajuda, nos leva a conhecer coisas que não seriam capazes de ser conhecidas pela nossa própria visão, pelo nosso próprio intelecto, pelo nosso próprio esforço. Qual é a função, segundo o parágrafo, qual é a função da palavra da ciência? Permita-me destacar que o nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, ele diz assim, olha, a manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, isso aqui nos leva a conhecer. E eu fiz questão de destacar aqui na minha lição, e eu vou escrever aqui para vocês o seguinte, ó, é conhecer ou preservar a partir do conhecimento. Preservar a partir do conhecimento.
A palavra de Deus nos diz, o próprio Deus disse assim: o meu povo perece por lhe faltar o conhecimento. Então, já que a palavra ciência significa conhecimento, o dom da palavra da ciência preserva a igreja a partir do conhecimento de coisas que só Deus pode revelar. Então, esta é a finalidade do dom da palavra do conhecimento. Exemplos bíblicos deste dom. Aí nós temos, o comentarista cita o profeta Eliseu, né, quando o rei da Síria ia guerrear contra Israel, Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, Pedro quando desmascarou a mentira de Ananias e Safira, e o nosso comentarista deixa claro aqui para a gente que o dom da palavra da ciência não é adivinhação. Não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. E aí que, como eu disse, são coisas, foi o que eu escrevi aqui, ó, coisas que só se pode saber porque foram reveladas por Deus. Reveladas por Deus. É sublime quando nós entendemos que existem coisas que só se pode saber porque Deus revelou através do dom da palavra do conhecimento. E isso é muito importante e relevante para a igreja. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. E ao saber de todas as coisas, Deus pode trazer a revelação de todas estas coisas ao nosso coração, principalmente a cada um de nós como líderes da igreja. Terceiro ponto, discernimento dos espíritos. Primeiro parágrafo, o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem. Eu achei interessante isso aqui, ó, discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Origem e natureza das manifestações espirituais. É muito importante nós entendermos não só a origem. Nós vamos aprender aqui que existem 3 fontes de manifestações, não é? 3 fontes de manifestações: homem, Deus e o diabo. E é claro que nós precisamos entender a origem dessas manifestações, se elas são de Deus, se elas são do homem ou se elas são do diabo. Outra coisa importante que o nosso comentarista nos propõe aqui é que esse termo quer dizer julgar através de, distinguir. Então, é um julgamento que se faz, mas a partir de alguma coisa, é se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. E eu quero que você guarde isso aqui, ó, verdadeira fonte dos motivos. Tudo que é feito na igreja tem que ser feito com fonte de motivos espirituais, dadas por Deus. Segundo parágrafo, a fonte das manifestações. Foi o que eu acabei de dizer, são 3 fontes. 3 fontes de origem das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. E nós precisamos entender estas fontes
a fim de que nós não sejamos enganados. O dom de discernir os espíritos tem o papel essencial para preservar a vida da igreja. Veja que discernimento de espírito, deixa eu circular isso aqui, que é muito importante. Discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as falhas alheias, não. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros, mas é para descobrir a fonte, nós tratamos isso aqui, olha, a fonte e a origem das manifestações. Isso aqui não é julgar a vida dos outros, não é descobrir as falhas dos outros, é descobrir a fonte e a origem das manifestações. Terceiro ponto, discernindo as manifestações. Discernindo as manifestações. Toda palavra que ouvimos, em nome de Deus, deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Então, perceba o seguinte, meus queridos, perceba o seguinte, as Sagradas Escrituras é a nossa fonte, é o nosso crivo. Tudo que ouvimos tem que passar pelo crivo das Escrituras, porque Deus não é um Deus de paradoxo. Deus não vai fazer com que aquilo que Ele mostra, aquilo que Ele revela, se choque com aquilo que está nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, a coisa se torna simples. Todo o nosso crivo de julgamento passa pela Bíblia. Toda vez que nós formos julgar qualquer coisa, a gente tem que submeter esse julgamento à palavra de Deus. Tá ok? Então, nós falamos na lição de hoje sobre o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernimento de espírito. São dons de revelação, dados por Deus à sua igreja, a fim de edificar a igreja e promover o reino de Deus. Eu espero que esta aula tenha sido esclarecedora para você, que você realmente possa ter compreendido que o dom da palavra da sabedoria é uma capacitação sobrenatural para a tomada de decisões. O dom da palavra da ciência nos dá a condição de conhecer aquilo que só Deus podia revelar. E o dom de discernimento de espírito nos faz entender qual é a fonte e qual é a origem das manifestações espirituais. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.